Fala aí galera, eu sou o T e se prepare para a notícia mais bombástica dos últimos anos do Yu-Gi-Oh! Desde o Master Duel, que nem faz tanto tempo assim, mas cara, a Konami anunciou o Yu-Gi-Oh! 2.0. O jogo muda completamente. Hoje eu quero comentar com vocês sobre a novidade que a Konami lançou, que vai tentar dar uma movimentada no jogo e que com certeza vai trazer novos jogadores, tanto para jogadores mais antigos que querem explorar um universo em que eles viviam antes e que agora esse universo não existe mais com o Yu-Gi-Oh! Moderno. Eu tenho uma lista inteira falando sobre power level de jogo, em como o jogo se desenvolveu e evoluiu até chegar no ponto em que nós estamos hoje, que muitas pessoas têm muito preconceito, muita raiva de como o Yu-Gi-Oh! Tá. Ele ficou complexo demais para atrair novos jogadores e basicamente a fanbase de Yu-Gi-Oh! Que nós temos é nada mais nada menos do que quase que a manutenção do que já foi agariado. É muito difícil que novas pessoas entrem no Yu-Gi-Oh! Como um todo, porque o jogo ficou muito complexo. O jogo é complexo demais, cara. É muito complexo essa porra, em N questões, desde os decks em que você vai jogar, a jogabilidade deles, as regrinhas, como é que é o nome da coisa que é a exceção? As exceções, que são tantas, que acabam virando, de fato, regras. E tudo é muito complexo nesse jogo. Então a Konami tentou simplificar o jogo pra gente através de um projeto novo chamado Genesis. E esse projeto novo que a Konami tá lançando tem um potencial de mudar tudo no jogo. Tem muito tempo que eu não fico tão empolgado quando vejo uma parada dessa desde o Master Duel, tá? É claro que eu ainda não parei pra ver ainda todas as implicações, talvez uma live possa ajudar a gente a tentar explorar um pouco esse universo, mas vamos comentar um pouquinho sobre o Yu-Gi-Oh! 2.0 que a Konami soltou e as implicações que isso pode ter, não só agora, mas pra sempre no jogo. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então esse vídeo aqui é só pra gente poder passar por cima bem rápido, tá? A gente vai ter uma live, vamos ter uma live tentando debater implicações práticas do que dá pra fazer com isso. Então, a Konami soltou um projeto novo, que é um formato paralelo chamado Genesis, mas que aparentemente já vai estar disponível pra você poder jogar no ICS do Brasil e vai ter um ICS próprio. Isso aqui é doideira, tá? Geralmente a gente tem a questão aí dos formatos paralelos, que a comunidade é quem precisa segurar os formatos paralelos, né? Que você joga Time Wizard e tal. Tem até em side event, assim, o ICS, se eu não me engano, você tem o formato Edson e tal, mas nada que é de fato suportado pela Konami. Agora é um bagulho que eles lançaram com uma pompa e botaram aqui no site, uma parada que vai ter manutenção mensal e que tem muito potencial aqui e que coloca um hype, cara, de colocar isso como sendo o torneio que você vai jogar o ICS, que vai servir para os jogadores que estão no jogo atualmente jogando, para poder simplesmente por explorar a curiosidade desse novo formato, mas que também pode trazer muitas pessoas porque o jogo ficou menos complexo. O primeiro, porque eles tiraram os links e os pêndulos, não pode mais usar link nem pêndulo, então tudo que tiver relacionado a isso, esquece, ignora do jogo, tá? Tudo relacionado a pêndulo e links, esquece do jogo. Lembrando, nesse formato paralelo do Genesis aqui que a Konami tá soltando, tá? Então, isso é feito para tentar diminuir um pouco alguns graus de complexidades que atrapalham, é uma barreira de entrada alta para os jogadores novos. Pô, como assim? Cara, o link, quando você vai usar ele para linkar para outro monstro, você vai usar o link 4. O link 4, teoricamente, quando você chega em um link 4, eu cheguei a pensar em algum momento, enquanto eu tava aprendendo, que eu podia tratar esse link 4 como link 2, mas não pode. Os links, eles podem ser tratados só como a quantidade de setas que ele tem, ou link 1, ou link rate 1, como se fosse um monstro normal que nem é link, porque um monstro amarelo, ele é link rate 1. Ele conta como 1 na soma dos links. Porém, se eu vou fazer um link 3, eu posso usar um link 2 com um monstro qualquer como é link 1. Se eu tiver um link 4 e um link 2, eu posso usar o link 4 como link rate 1 e o link 2 como link rate 2. Eu somo e dá o link rate 3. Ou então eu posso usar os dois como link rate 1 e a soma disso dá link rate 2. Aí eu invoco o link 2. Então, tudo isso gera camadas de complexidades pro jogo que é uma overdose de informação para jogadores novos, tá? Os pêndulos, então, também tem toda a questão de que o pêndulo vai pro cemitério, ao invés de ir pro cemitério, ele vai pro extra deck face up. Então, se tem macrocosmos, o monstro pêndulo não vai pro extra, ele vai pro banido. Ele vai banido. Beleza, mas quando a gente não aprende que o monstro pêndulo, ele sai do campo e vai pro extra deck. Não, o processo é, ele tenta ir pro cemitério, mas por mecânica, ele vai pro extra deck. Então, se tem macrocosmos no campo ou Dark Law, o monstro pêndulo que sai do campo, ele vai pro extra deck face up. E aí tem todas as dinâmicas, cara, de que o monstro pêndulo vindo do extra, ele vai na extra
extra Monster Zone, não pode vir na minha Monster Zone e tal. É uma bagunça. É um texto muito... E eu acho que nada tem um texto tão grande do que os pêndulos. Quando os jogadores vão tentar falar de como era o Yu-Gi-Oh! Antigamente, como ele é agora, colocando a quantidade de texto nas cartas, os pêndulos é as cartas que são mais usadas. É muito desbalanceado em como você tem o simplesmente design da carta com relação aos pêndulos. Porque é um texto gigante para efeito de spell, efeito gigante para efeito de monstro, para você poder aconchambrar o que seria diferentes cartas em uma carta só. Pra quê? Pra você fomentar o uso de one card play nesses decks pêndulo, para transformar esses pêndulos como sendo um deck da contemporaneidade. Ou seja, eles sendo monstros que tem um monte de efeito e que quanto mais efeito a carta tem, menos cartas diferentes eu preciso para ligar efeito. Eu posso ter uma carta que busca uma carta que joga um deck pro cemitério, mas eu posso ter uma carta que joga do deck pro cemitério e busca a carta ao mesmo tempo. Então, essas as questões de complexidade que são eliminadas com essa questão dos links e dos pêndulos, né? Mas o grande ponto também, que gera muita curiosidade, é que não tem banlist. Todas as cartas que podem ser usadas são usadas a 3, exceto link e pêndulo, tá? Todas as cartas podem ser usadas a 3. Isso aqui já coloca também uma parada que muita gente comenta nos vídeos, quando eu vou tentando comentar sobre questão de poder, que eles falam, então solta tudo e deixa ser um barata voa, deixa a galera se comer. É isso que a Konami fez? Mais ou menos, porque as cartas estão todas livres da lista, menos o que pra você jogar com pêndulos e com links. Fora isso, tá tudo na lista, tá tudo fora. Você pode usar 3, tudo. Meu Deus, eu posso usar 3 Pot of Glitter, 3 sei lá, mano, da Graceful Charity, aquela Painful Choice, sabe, que joga 5 cartas do deck. Você vai procurar as cartas e tem cartas assustadoras que você pode usar um monte no teu deck. Cartas banidas dos primórdios do Yu-Gi-Oh! Eu posso usar tudo isso? Pode. Com restrições, e a gente vai chegar nelas daqui a pouco. Só um detalhe que como link e monstros daqui não podem ser usados, você ignora o Malice da vida, por exemplo, não pode usar Malice. Ah, mas, detalhe, como não pode link e nem pêndulo, a gente volta pro campo antigo de 2014, tá? Eu não sei se a regra da Field Spell vai estar implementada aqui, eu acho que não, então continua podendo usar só uma Field Spell, mas não tem Extra Monster Zone, e também não tem as zonas pêndulos, tá? Não tem nada disso, a gente volta pro campo antigo, ou seja, se não tem Extra Monster Zone, você não pode dar Spell de Runic pra poder invocar Hugging, porque ela só vem na Extra Monster Zone. Então, efeitos que invocam os monstros na Extra Monster Zone, acabou. Você não pode usar, tá? Não pode usar. Porque não tem Extra Monster Zone mais. Só tem 5 zonas de monstros. Não são 6 mais. Só tem 5. Não tem zona pra link. Beleza? Mas aí, como é que eles vão fazer a parada se toda a carta tá livre? Como que a gente builda isso? Aí é que tá. A Konami soltou um esquema de pontos pra você gastar com as cartas. Tem um monte de carta que não tem ponto pra você gastar, então ela é de graça pra você usar, mas as cartas que tem pontos, elas são inclusas aqui, ó, em uma tabela que eles fizeram. Eles fizeram uma tabela que tem, por enquanto, apenas 555 cartas das mais de 10 mil cartas que o Yu-Gi-Oh! Tem, 505 cartas, é tudo que tem aqui, e eles colocaram pontuação em algumas cartas. Se tudo tá livre, então eles pegam, pra poder restringir o teu deck build e pra tentar ajudar na saúde do jogo, eles pegam todas essas cartas e dão pontuações pra elas. A Konami tá dizendo aqui, isso vai variar, eu imagino, tá? Que vai ter alguns lugares que você vai poder jogar com uma quantidade X de pontos, outro lugar com uma quantidade X de pontos. Talvez eles deem vantagem pra que jogadores que jogam muitos torneios desse formato, pra eles poderem juntar mais pontos, mas o standard que eles estão dizendo é 100 pontos. Então imagina, você vai jogar o torneio pra montar o deck Genesis e você tem 100 pontos pra poder jogar. Beleza, eu vou lá e eu quero botar, não tem mais lista, então eu vou botar o Abyss Dweller, que foi banido recentemente. Ok, a quantidade de pontos que você tem pra gastar no Duelist é 100. Beleza, mas eu já tenho 100 pontos. Tudo bem, e agora, eu posso montar um deck? Significa que eu não tenho mais cartas, eu só tenho 100 pontos pra montar as cartas. Toda carta tem a quantidade X de ponto, e eu tenho que gastar essa quantidade de pontos em todas as cartas? Não. Tem as cartas que não estão aqui, então aqui na listagem tem 505, pra mais de 10 mil cartas que existem no jogo. Qualquer carta que não esteja aqui, não tem ponto pra gastar, ela custa 0 pontos, então você pode botar no teu deck. Se eu pesquisar aqui, ó, Paleozoic, não tem nenhuma carta Paleozoic, significa que as cartas Paleozoic não tem custo de pontos, e eu posso botar quantos Paleozoic eu quiser, mas, se eu quiser usar o Abyss Dweller custa 100 pontos. Então eu não posso mais colocar nenhuma carta dessa lista. E quais são as cartas dessa lista? Eles colocaram Floodgates aqui, principalmente, né? Então se eu quero usar uma Floodgate, eu tenho que fazer um deck todo gratuito pra usar uma Floodgate. Porque uma carta custa 100 pontos. E é uma carta. Se eu quiser usar 3 Dweller, eu tenho que gastar 300 pontos, tá? 300 pontos. É um exemplo. Mas não é só Floodgate que tem aqui. Nós temos o Aguido, ó. O Aguido tá livre. Quantos pontos eu gasto no Aguido? 50. O Albion, o dragão branco do Despia, 50 pontos. Nós temos aqui, ó,
Ash Blossom. A Ash Blossom custa 15 pontos. Se você quiser usar Tree of de Ash Blossom, você gasta 15, 15, 15, 45 pontos. Te sobram 55 pontos pra poder gastar em outra carta. Beleza, mas eu quero usar o Ash e o Dweller. Eu posso? Não, o Dweller custa 100 e o Ash custa 15. Qual outra Hand Trap que tem aqui? Bom, o Impermanence. O Impermanence custa 15 pontos. Beleza, eu posso colocar 3 Impermanence, 3 Ash Blossom. Nisso eu gasto 45, 45, dá 90 pontos, sobra 10... Acabou o meu deck build. Aí você vai fazer um deck cheio de cartas gratuitas. Beleza, mas então eu vou usar um Heavy Storm. O Heavy Storm custa 25. E você vai adaptando. Eu posso ter um Heavy Storm, 2 Ash Blossom. Aí, nisso, um Heavy Storm aqui, ó, ele tá custando 25 pontos. O Ash Blossom custa 15, mas ao invés de usar 3 eu uso 2. Porque eu pego esses 15 do Ash e eu uso uma outra carta. E isso pra Staples, que eles colocaram algumas. E decks, porque lembra, não tem Links, não tem Pendulums. Então... as outras mecânicas você pode usar, Fusão, Synchro, Exceed, tudo isso você pode usar. E qual deck novo que tem, que a gente pode usar aqui? Canine. Se eu digitar Canine aqui, eu tô vendo aqui que eles colocaram, ó, a Reaper custando 20 pontos, a Isuna 20 pontos. Quantas Isunas eu uso no meu deck? 3. Então, se eu tiver que usar Tree of de Isuna como Hand Trap, eu tô gastando aqui 60 pontos. Beleza, mas se eu usar a Isuna, eu tenho que usar o Reaper, que é o Exceed? Tem, então 20 pontos além. Então eu tô usando 80 pontos. Tá, mas pra usar a Reaper eu tenho que usar o Lupus, que é o Vampiro. Então eu gasto mais 5 pontos. Então só o pack de Canine que eu vou usar com relação a Reaper, a Isuna e o Lupus tá me dando aqui um total de 85 pontos. Só sobra 15, só sobra um Ash Blossom. Tá entendendo como é complexo buildar? Mesmo que as cartas estejam todas fora da lista, eles foram bem inteligentes mesmo sem banlist, eles adaptarem o teu deck build. Porque a banlist deles não é feita em cima de uma lista de limitações de cartas. É feita através dos pontos. É assim que eles vão limitar a deck build da galera, fazendo com que todo deck seja diferente. É claro que vai ter alguém que vai criar um deck aqui que é muito bom, um deck que tem X cartas gratuitas, você gasta 100 pontos em determinadas cartas e você fez um deck e todo mundo pode usar. Beleza, mas a banlist deles é o quê? Aumentar os pontos de uma carta. Se o Ash custa 15 hoje e eles querem fazer com que tenha menos Ash nos decks, o que eles fazem? Eles colocam o Ash ao invés de custar 15, custa 30. Porque se eu quiser usar o Ash, eu gasto um trio com 90 pontos, basicamente todos os meus pontos, sabe? Se tem, de repente, uma quantidade X, um deck que se destaque, por exemplo, aqui não tem Vanquish, não tem nenhum Vanquish Soul, então o Raisin e o Raisin, você pode usar 3 deles. O Stake Your Soul, 3 deles. Pot of Greed. O Pot of Greed custa 30 pontos. Você pode botar Tree of... Você pode pegar todas as cartas Vanquish, coloca aqui. Todas as cartas Vanquish, todas elas. E 3 Pot of Greed. Porque aí você gasta em cada Pot of Greed 30 pontos. Então você gasta 90, tem 3 Pot of Greed. Não tem nenhum Vanquish dentro da lista. Ah, mas eu quero fazer um Vanquish Canine. Pode fazer um Vanquish Canine. Basicamente, para fazer isso, você vai ter todos os Vanquish que não estão na lista, eles são gratuitos. Então você pode usar todos os Vanquish na quantidade que você quiser. Mas os Canine, só quem tá na lista aqui, ó. Só quem tá na lista dos Canine são a Isuna, Reaper e o Lupus. Então você gasta 85 pra ter essas cartas, te sobra 15 pra pegar alguma outra carta, e você tem um Vanquish Canine full power, tá? Pra poder jogar aqui. Se eles quiserem dar lista pra fazer com que você não use mais Vanquish Canine, eles colocam, vem aqui e coloca a Reaper custando 50 pontos. Que aí você só pode usar 2. E não pode usar mais nenhuma carta que custe ponto. Tem carta que custa bem pouquinho ponto, ó. A Ecclesia do Sword Soul custa 3 pontos. Beleza, o Spectre Border, ele custa 20 pontos. Então, pra fazer um deck de Floodgate, com Floodgate que não tá aqui, o Border custa 20. Eu tenho que gastar 60 só nos Border, e tem mais outras cartas aqui. O Fenrir, que é uma staplezinha, 30 pontos. O Arise Horse do Kashira, 97 pontos. Dá pra jogar de Kashira? Não dá, porque o Fenrir custa 30, o Unicórnio custa 30, o Arise Horse custa 97. Não tem como fazer um deck de Kashira aqui, tá ligado? Tá entendendo como é que é o bagulho? Cara, eles foram gênios aqui, tá? Gênios. Você pode olhar essa lista, o Maxi custa 50 pontos. Só dá pra ter 2 Maxi e acabou os teus pontos pra outras cartas. Vale a pena usar o Maxi? Como é que eu vou buildar meu deck? Mano, Branded, Mitsurugi. Tem Mitsurugi Praise Ritual aqui, custando 60, então o deck veio todo capado. O Mitsurugi. Mermeio, não tem nenhum Mermeio. Atlantia. Então eu tô feliz, né? Atlantia. Opa. Ah, tem o Draguns. O Draguns custa 40 pau. Então, você não pode ter Tree of de Draguns no teu Mermeio Atlantia. A única carta de... Ah, tem outra? Mermeio Atlantia aqui? Tem o Neptabeast, que custa 33, meu Deus. Então, pra você fazer um deck que tem Tree of de Neptabeast, você não pode usar Draguns. Você pode usar 2 Neptabeast e um Draguns. Um Draguns. Pode fazer. Olha a restrição de deck build aqui, mano. O Shockmaster custando 100 pau. Dá pra usar o Shockmaster? Dá. Tem Tellar Knight aqui?
Não tem. Então você pode fazer um Satellar Knight com o Shockmaster. Ryzel. Como é que tá os Ryzel aqui? Porque o Ryzel deck Exceed. Ó, tem o Ice Ryzel custando 20. 3 Ice Ryzel, 60 pau. Detonator, 20, um Detonator, 20 pau também, já vai pra 80. Dual Drive, 20, só, então, 3 Ice Ryzel, um Detonator e um Dual Drive, eu gastei já 100 pau. Mas ainda tem um Sword Ryzel também, que custa 20 pau. O Sword Ryzel não é de graça, tem que gastar ponto pra usar. E agora, eu vou usar 2 Ice Ryzel só, um Sword Ryzel, tem mais carta aqui? Só tem esses. Então dá pra jogar de Ryzel, mas aí eu tenho que usar 2 Ice, um Sword, porque cada um é 20, um Detonator e um Dual Drive. Beleza, o meu deck de Ryzel tá capado. Eu uso 2 Ice, um Sword, um Detonator e um Dual Drive. E aí o resto das cartas que não estão aqui, elas são de graça. E aí você pode buildar do jeito que quiser. Cara, isso é loucura. Porque a banlist dele, de novo, eles fazem a banlist constantemente, aumentando ou diminuindo o ponto das cartas. De repente vai ter uma carta que eles querem soltar, eles tiram daqui. A carta que custa 5 pila aqui, esse Heart of Blue Eyes aqui, Heatwave, custa 100 pau, beleza. O Raps Feather custa 100 pau, beleza. De repente eles querem soltar o Raps Feather, ok. O Feather Storm, que é aquela Floodgate que a gente usa, 33 pau. Triple Tactical Talents, custa 93 pau, e a outra custa 13. Não dá pra usar o Trust e o Talents junto. O Talents custa 93, o Trust custa 13, então eu posso usar 3 Trust e um Feather Storm. Posso usar, dependendo do meu deck, dá pra usar tranquilo. Mas os caras vão gastar esse ponto na Sand Trap, eles botam ponto nessas... Tá ligado, mano? Cara, o deck build aqui vai ser absurdo. E isso fomenta muito o jogo. Além de tirar essas questões de complexidade dos pêndulos, dos links, e tirar isso de viúvas do jogo que acham que o jogo acabou a partir dali. E faz sentido, porque é quando começou a acelerar, não que o jogo acabou, mas começou a acelerar. Hoje nós vivemos em um cenário que o jogo já foi, eles estão puxando a corda. E eu acho que tá indo pra um caminho bom, tá? De power level, card design que eles estão fazendo de one card play, tá indo pra um caminho bom. Mas, ainda assim, nessa época que já tinha gente que dizendo que o jogo tinha acabado, tá? Mas enfim. Mas faz sentido você pensar que depois do pêndulo e dos links as coisas complexaram demais. Voltar atrás nisso aqui é interessante, traz a galera que parou de jogar porque viu cores de cartas diferentes. Tem Necroz aqui? Não tem Necroz. Full Power Necroz com 3 Pot of Grid. Vamos, clã! Tá ligado as coisas que dá pra fazer? Mano, eu tô bem empolgado. Eu acho que isso aqui é do caralho e eu só queria te dar a minha impressão inicial sobre. Eu vou fazer mais vídeos comentando mais coisas, mas a gente se vê em um outro vídeo, beleza? Por enquanto, fica com isso aí, a gente vai cozinhar melhor isso em live. É basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau!